Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, desde já, né? E o nosso tema de hoje é a linguagem é som. Nesses encontros que eu estou fazendo aqui mensalmente, eu estou tentando abordar assuntos assim que são um pouco fora do padrão de aula de inglês. São mais coisas intuitivas que eu estou tentando trazer para vocês pensarem, porque são coisas que na nossa língua são naturais para nós, mas numa língua estrangeira a gente nem sabe que existe e às vezes nem para pensar. Então, eu quero chamar vocês para pensarem sobre esses assuntos aqui. Vocês já pararam para pensar no que eu estou propondo aqui como título? A linguagem é som? A gente pensa na língua normalmente como escrita, né? Como algo escrito, não é? Sim, Mas nós vamos discutir aqui hoje para entender que a língua não é escrita. Então, o que é a escrita? A gente vai trabalhar em torno desses assuntos aí. Então, por que eu preciso de mais prática além do meu curso regular de inglês? Esse projeto aqui não é para substituir o seu curso de inglês, tá? Você continua estudando lá normalmente. Esse projeto aqui, ele é para trazer uma experiência a mais com a linguagem oral, para você ter um pouco mais de contato, de horas de contato com a linguagem oral e aprender coisas que são mais intuitivas e lá no curso às vezes não dá tempo de fazer tudo isso. E hoje, o assunto que eu quero trazer hoje são as diferenças fonéticas entre as línguas, no caso, o português e o inglês. Então, eu quero que vocês percebam que os sons entre as línguas são diferentes. A formação silábica e os padrões silábicos são diferentes entre o português e o inglês. A diferença, né, entre a conexão do discurso nessas duas línguas é muito grande. Vamos entender o que eu quero dizer quando eu digo a língua é som, tá? Primeiramente, existiu a fala e depois a escrita. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua primitiva, foi assim. E a diferença entre barulho e uma palavra, né? Uma palavra que tenha significado, um som usado numa língua. Se eu ficar escutando música, ou um filme, ou uma linguagem sem eu nunca procurar entender aquilo, sem nunca aquilo fazer sentido para mim, sem nunca eu entender o significado do que está sendo dito, esse barulho nunca vai se transformar em linguagem para mim. Tá? Por exemplo, se eu ficar escutando passarinho cantando, sem que isso signifique alguma coisa, eu nunca vou entender que aquilo ali é uma linguagem, certo? Então, se eu ficar assistindo filmes, lendo a legenda em português, só com barulho, eu nunca vou entender as palavras que estão sendo faladas ali. O barulho não está se transformando em significado, tá? Como que esse barulho vai se transformar em significado, então? Através da composição de tudo aquilo que é a comunicação, através dos gestos, através da memorização, do som que aquela palavra está trazendo para você, vinculado com o significado e a repetição. Aí eu vou começar a entender que esse barulho, que é diferente da minha língua, ele significa alguma coisa. Então, assim, só assistir sempre sem nunca entender não evolui, tá? Você precisa fazer algumas atividades que tragam significado para esses barulhos novos que você está ouvindo. Eu quero dar um exemplo aqui de uma casa e uma planta. Olha só, gente. A casa é o objeto real, né? A gente quer comprar uma casa, quer morar numa casa. E a planta da casa é simplesmente uma representação dessa casa. Ela não é a casa de verdade. Ela é uma maneira de eu saber onde é que está o banheiro, onde é que está o quarto, quantos quartos tem, qual é o tamanho. Eu estou representando uma coisa real. Então, eu quero que vocês entendam que a linguagem, ela é isso. A língua real, como se eu estivesse comparando com a casa, a língua real é a linguagem oral. Isso é a língua. A forma escrita da língua, ela é uma representação dos sons que aquelas palavras produzem na hora de falar. E cada língua vai ter o seu jeitinho especial e diferente de representar esses sons. E nem sempre uma coisa corresponde na outra língua, igual a gente imagina. Nem sempre é assim. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas línguas que são muito diferentes da nossa. Vamos ver se vocês sabem que línguas são essas. A primeira aqui, ó. Quem conhece essa explica? Tailandês. Não é, Kaline. A primeira aqui, ó. Não? Essa primeira. Ah, a primeira aqui. Quem me ajuda? Essa é É, fácil. é aquela, é Hebraico. aquela.
Essa aqui é Hebraico, né? hebraico, essa aqui é fácil de Hebraico. identificar. Tá. E essa outra aqui? É uma língua de verdade isso aqui. Não é rabisco. Alguém chuta aqui, a Kaline vai acertar. É a tailandês, né? É Tailandês, muito tailandês. bem. Isso mesmo, É isso mesmo. quase tudo igual, é tailandês. Não é quase tudo igual, deve ser bem diferente. É quase tudo igual para nós. E essa outra aqui, gente? Quem sabe dizer que língua é essa aqui? Isso é o chinês. Chinês, muito bem, Kaline. A Kaline, ela domina o coreano, o chinês, japonês, né, Kaline? E essa aqui, gente? Essa não é árabe? Essa é a árabe, muito bem. E essa aqui, gente? Essa é fácil também, galera. Pode chutar aí que vocês vão acertar. Grego, será? Grego, isso mesmo, Marlene. E a última que eu trouxe aqui? Japonês. Japonês. Essa é fácil também de identificar, né? Gente, por que que eu decidi trazer esse monte de línguas diferentes aqui? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se a gente vai aprender hebraico, por exemplo, eu estou tentando aprender um pouquinho de hebraico. Você aprende que as letras são diferentes do nosso. Aqui é o Aleph, né? Corresponde ao nosso A. Mas como o símbolo é totalmente diferente do nosso, a gente já espera que possa ser uma coisa totalmente estranha, né? A gente já não vem com um pré-julgamento de qual vai ser aquele som. Aqui também, se eu fosse ter que aprender essas letras, eu não imagino qual seria o P, o J, o K, não dá para chutar. É isso aí, gente. Então, as línguas, elas têm diferenças que a gente nem imagina que existem, certo? Cada uma delas. E qual que é o problema disso que eu estou trazendo para vocês? O inglês, assim como o espanhol, o francês, as línguas neolatinas, né? A gente compartilha o alfabeto. Então, por existir as mesmas letras, né? A gente vê uma palavra e julga que vai saber ler aquela palavra. Quando, na verdade, a representação dos sons que estão ali nem sempre correspondem ao que, o que aquela letra é no som do português. Então, assim, talvez se a gente fosse aprender inglês com outros símbolos, fosse um pouquinho mais simples de entender essa diferença. Mas como a letra é a mesma, a gente julga que vai conseguir ler aquela palavra. E qual é a regra que a gente usa para ler? A gente usa a regra da nossa língua. A gente usa o A com o jeito que a gente sabe falar, o B, o C, o som das letras como a gente fala na nossa língua, e espera que seja assim na outra língua, e não é. Tá? Então, assim, as letras nem sempre têm o mesmo som de língua para língua. Vamos dar um exemplo. Um exemplo aqui. A letra C, na nossa língua, ela pode ter o som de K, né? Como na palavra casa, e pode ter o som igual do S na palavra cesta. Em inglês, essa letra pode ter outros sons que vocês nem imaginam. Por exemplo, ela pode ter o som de X na palavra ocean, ocean, tá? Que eu não posso esperar que uma letra seja lida como eu acho que deve ser. A outra língua é outro departamento, tá? Olha só, na nossa língua, aqui, o som, ele pode ser escrito com Q, com C, até mesmo aqui nessa palavra, ó, aqui dentro tem o som K, no, táxi, você escuta um K dentro dessa palavra, táxi. Então, os sons que são representados de uma maneira no português não necessariamente serão representados da mesma maneira no inglês, nem no espanhol, que é uma língua irmã, tá? É tão verdade que a linguagem é som, que faça esse teste aqui, ó. Qualquer texto que você for ler, qualquer palavra que você for ler, a representação dela escrita. Por exemplo, eu estou lendo o nome da Marlene aqui, ó, na minha tela. Eu tenho que ler e eu tenho que escutar uma vozinha lá no meu cérebro falando aquela palavra para eu saber o que que significa. É ou não é assim? Tentem ler qualquer coisa aqui na tela se vocês não escutam uma voz lá na cabeça de vocês fazendo essa leitura. Escutaram? E isso é a linguagem. Apesar de estar escrito aqui, a minha cabeça tem que entender que isso aqui é um som. Eu estou decodificando cada palavra em um som na minha mente para eu entender o que está escrito. Então, isso que está escrito aqui não é a língua. Isso é apenas uma forma que nós achamos para representar este som, barulho, certo? Eu represento assim. Quantos de vocês que assistiram o vídeo que eu passei lá sobre a entrevista do The Rock?
Então, eu peguei algumas palavras de lá, daquele trecho que são os 2 primeiros minutos que eu tinha avisado, tá? Eu peguei algumas palavras de lá, só para vocês fazerem o teste aqui. E no finalzinho eu vou abrir o vídeo aqui para a gente ver mais coisas ainda. Como que eu vou pronunciar esta palavra aqui, ó? Vocês não precisam abrir o microfone, apenas tentem falar aí onde vocês estão. Como é que seria a pronúncia desta palavra? Foi falada lá no vídeo várias vezes. Como é que você iria ler esta palavra? Eu já vou mostrar aqui, tá? Tô dando um tempinho para vocês pensarem. Olha como é a pronúncia dessa palavra. Daughter. Olha como não tem nada a ver a representação da palavra escrita. Então, eu escrevo com a letra A, com a letra U, que aqui vai ter o som de O. Esse G e esse H são mudos. E esse T aqui tem o som de D. E esse E tem o som de A. Então, gente, essa palavra, a única coisa que coincidiu aqui foi o D e o R. Todos os outros sons aqui são representados de uma maneira que a gente não teria como imaginar. Daughter. Depois vocês vão voltar lá no vídeo e vão ver se não é isso que ele fala, tá? Daughter. Vamos fazer mais um teste. Esta palavra aqui, ó. Como é que seria a pronúncia desta palavra? Vou revelar aqui, tá? Já pensaram? Sure. Sure. Não é bem um show, não é bem esse som, mas a gente não tem um som exatamente na nossa língua, então eu escrevi assim, sure. Olha só, esse E no finalzinho não tem som nenhum aqui, ó. Isso aqui é uma transcrição de como eu vou falar essa palavra, tá? É como eu vou perceber esse som no português. Como se eu estivesse escrevendo com as letras como nós representamos em português este som, tá? Então, eu chamo isso de transcrição. Essa palavra, portanto, como nós interpretamos os sons em português, a gente escreveria assim, ó, sure. Tá dando para entender? E essa aqui, gente, pensa aí em casa, não precisa abrir o microfone. Pensem como é que vocês fariam a pronúncia desta palavra. Vou revelar aqui, hein? Esta palavra é pronunciada talk. Talk. O que acontece? O A e o L juntos vão ter o som de O. Talk. E a gente, sem saber desses detalhes, o que a gente quer fazer? A gente quer falar talk, né? Olha como é outra coisa. Talk, não existe esse som no inglês. É talk. Talk. E essa aqui? É a mesma coisa. Walk. Esse A e esse L aqui vão ter o som de O. E por que isso acontece, gente? Por que o inglês inventou de ter uma complicação tão grande na hora de falar as vogais, principalmente as vogais, que tem uma diferença gritante? Porque eles não têm a acentuação gráfica para diferenciar uma vogal da outra, assim como nós temos. Então, eles têm um outro sistema de representar os sons, e especialmente os sons vogais. Tá? Nunca vai ser o que você imagina que é. Esta palavra aqui, ó, estava lá no vídeo também. Como será que é a pronúncia desta palavra? Vou revelar aqui para vocês. Strict. Esse T aqui é mudo. Você só vai ouvir esse T na frase se a próxima palavra começar com vogal. Senão, você não vai ouvir, tá? Então, ali nas palavras, no discurso da entrevista que eu passei, ele não falou o T naquelas frases ali, tá? Vocês viram quanta letra muda que tem no inglês? Ó, esse E é mudo, esse L é mudo, esse GH é mudo, esse T é mudo. Que coisa estranha, né? Será que português tem letra muda também? Advogado. Tá, essa não é nem tão óbvia assim, né? Gente, a gente também tem. Isso aqui são questões que o ser humano faz dessa forma, né? Não é o problema do inglês. A gente reclama do inglês. Ai, o inglês tem um monte de letra muda. Ai, o inglês fala tudo emendado, junta as palavras e come letra e tal. Nós também fazemos isso. Toda língua faz isso. O que acontece? Com a nossa língua a gente já está acostumado. O problema é
a língua do outro, né? Então, na nossa, a gente sabe fazer. Mas eu dei aula de português para estrangeiro já, então eu sei da dificuldade que também eles encontram quando tem que aprender português. É a mesma coisa. Todas as línguas têm seus jeitinhos. Olha alguns exemplos de letra muda no português aqui, ó, que vocês nem imaginam. Olha só. Cadê esse queijo aqui? Cadê esse i na pronúncia aqui? Quero queijo. Ele trabalhou. Cadê esse u aqui? Na fala. Não tem? Trabalhou. Certo? Na fala, você não escuta isso aqui. Então, imagina que você é um americano aprendendo português. O mesmo problema você vai ter. Peraí, mas por que eu escrevo um U aqui e eu não falo? Certo? Esse R aqui, ó, começar. Olha como é que a gente fala. Eu vou começar. Muita gente fala assim, né? Tem gente que fala começar, tem gente que fala começar, mas muita gente fala começar. Então, esse R também, em muitos sotaques, é mudo. Esta próxima palavra aqui, ó, que estava lá no vídeo também. Tentem pensar aí em casa como é que vocês pronunciariam esta palavra. Eu vou mostrar aqui. Essa palavra vai ficar assim, ó, extremely, extremely. O que que acontece aqui? Esse primeiro E tem um som de I e esse segundo E tem um som de A, extremely. Tá bom? Esta é a pronúncia dessa palavra. Então, eu estou mostrando para vocês que as letras são representadas de uma maneira diferente de uma língua para outra. Apesar de usar a mesma letra, ela não representa o mesmo som, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Então, aqui, ó, o padrão silábico é diferente. O que que significa isso? O que que eu estou dizendo com isso? Padrão silábico, gente, é tudo aquilo que você aprendeu na escola. Separa em sílaba, o S fica para lá, o S fica para cá. Tal palavra tem 2 sílabas, tem 3 sílabas, é oxítona, paroxítona, tudo aquilo lá não se aplica para o inglês, tá? Essas regras no inglês são diferentes. Então, por exemplo, eu separei aqui algumas palavras lá do nosso vídeo, do The Rock, e eu quero que vocês tentem pensar em casa. Quantas sílabas tem cada uma dessas palavras, tá? Eu já vou mostrar aqui. Pense essa palavra primeiro. Pensou aí? Quantas sílabas tem? Alguém quer dar um chute? 3. Muito bem. Isso aí. Quem foi que falou? A Cláudia. Eu, Cláudia. A Cláudia. Interesting. Olha como é que eu falo. 3 sílabas. Interesting. Interesting. Esse G é mudo. E aqui no meio acontece uma síncope aqui, ó, desse E aqui, ó, vira uma coisa tudo embolada ali no meio. Interesting. 3 sílabas. Vamos pensar na próxima? E essa aqui? Vou mostrar. Olha só. Essa tem 3 também. Discipline. E tem mais um detalhe, gente. Existe a sílaba tônica. Em cada palavra tem uma sílaba que é mais forte, assim como na nossa língua. A questão é que não existe acentuação. A gente tem que saber, mesmo sem acentuar, tem que saber qual sílaba é mais forte em cada palavra que a gente aprende. Então, aqui nesta é discipline. A primeira sílaba é forte. Discipline. E esse E aqui no final é mudo. Discipline. 3 sílabas. Vamos para a próxima. Essa aqui. Se alguém quiser dar um chute, eu vou dar 3 segundos. Vocês estão com medo de 3 chutar? também. 3 também. 3 também. Olha a transcrição dessa palavra, como é que vai ficar. Important. Important. Esse T aqui é mudo. E esse I aqui não vai ter som de I. Que mais? Porque esse T, gente, vai acontecer a mesma coisa daquela palavra strict. Dependendo da palavra que vier depois, você vai escutar esse T ou não. Se vier uma palavra começando por vogal, você vai escutar. Senão, você não vai escutar esse T. Então, eu deixei aqui ele sem. Important. Important. 3 sílabas. E aqui, gente? 2. Não. Quem dá mais? Ou quem dá menos? Não é 2. Uma. Olha como que eu vou falar essa palavra. Loved. Loved.
Aham. O que acontece? Esse E é mudo. Esse O tem som de A, tá? E o resto você dá uma embolada ali, que sai assim, ó, loved. É uma sílaba só. Vamos lá, pensem na próxima, aqui, ó. Pode chutar sem medo, gente. Não vou reprovar ninguém hoje. Vou falar. 2? Quem falou duas? Eu. Não é duas. Uma? Esta palavra é Uma. 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 Olha o que acontece. Esse E aqui no meio é mudo e aqui tem som de A, então essa palavra é pronunciada learned. 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 Do jeitinho que tá aqui, ó. Learned. Uma sílaba só. Então, assim, eu tô tentando mostrar para vocês que se vocês forem pela escrita, vocês vão esperar escutar uma coisa e nunca vão escutar aquilo que vocês acham que é. E daí vocês vão começar a falar, nossa, mas inglês é difícil. Por quê? Porque lendo eu sei tudo, mas ouvindo eu não sei nada. Não é bem assim. Você precisa entender que a escrita é diferente da fala e precisa dedicar a sua atenção para as duas coisas, tanto para a escrita quanto para a fala, e saber cada palavra como é a pronúncia. Vamos para a próxima. Como é essa? Quantas sílabas? Uma. Fala mais alto. Uma. Muito bem. Uma. O que acontece aqui? Esse Ezinho aqui é mudo e esse A tem som de E. Então é make. Make. E acaba no K. Make. Acabou aqui no K a palavra. E aqui, gente, a próxima. Duas. Vocês já estão ficando 3, eu bom, acho. hein? Duas. O que acontece? Esse E é mudo, então fica because. Às vezes tem gente que fala because, tem gente que fala because. Tem esses dois sons aí. Uhum. Gente, quando eu falo no som, eu não estou nem entrando na questão de sotaques diferentes dentro do próprio inglês. Eu estou pegando aqui o padrão americano mesmo, que é o mais usado, pelo menos didaticamente. Depois tem a questão dos sotaques ainda, mas isso seria uma etapa bem diferente, tá? Estou pegando uma coisa bem simples. Porque o que acontece? Mesmo dentro de das variações de sotaque, ninguém vai falar assim, ó, discipline. Ninguém vai falar como nós falaríamos. A variação que nós inventamos aqui não é uma variação que existe no inglês, tá? Olha só, agora eu quero entrar no outro assunto, que é a conexão do discurso. Vocês já ouviram falar nisso, que é quando a pessoa fala assim, ó, americano fala tudo embolado. Você escuta uma frase e não consegue entender nada porque eles emendam as palavras. Emendam mesmo, mas nós também. Em defesa dos americanos, dos ingleses aqui, eu vou dizer que nós também. A questão, repito, é que nós estamos acostumados com a nossa língua, então a gente nem percebe que isso acontece. E com a outra língua que não está acostumado, a gente fica, nossa, o que a pessoa está falando? Não entendi nada, né? Eu coloquei aqui algumas transcrições de frases separadas por sílaba, tá? Independente de palavras, mas eu coloquei a frase inteira separada por sílabas e eu quero que vocês entendam, isso é português. O que eu quis dizer com isso aqui, ó? Faz favor. Faça o favor. Ok. Ou faça um favor, ou faça o favor, muito bem. Vocês viram como a gente fala assim? Faz favor. É ou não é? A gente fala assim, ei, faz favor para mim, faz favor. A gente fala assim, né? E essa aqui, ó, presta atenção. Preste atenção. Olha só como vocês estão A entendendo. verdade é que eu falo, como eu sou paranaense, eu já falo assim. de- Então, mas a gente Bem fala assim, a gente fala, né? Presta atenção. Só que como é a nossa própria língua, a gente não percebe que está juntando as coisas. Não percebe. Na nossa cabeça, a gente está com as palavras bem bonitinhas, separadinhas, né? Mas um americano escutando você falar, presta atenção, ele vai achar o quê? Tensão, tensão, ele vai pensar que você está falando outra coisa. Aqui, ó, faça avô, ele vai pensar que você está falando avô? Avô de quem? Ele vai pensar que é outra coisa. Assim como a gente escuta em inglês um filme, alguma coisa, e não entende porque a gente acha que foi outra palavra. Por causa da conexão do discurso, por causa das palavras que foram faladas emendadas. Essa é uma dificuldade que a gente tem no inglês, tá? Mais uma aqui, ó. Quero ver quem vai saber o que eu estou dizendo aqui, ó.
Quantos cílios você tem? Quantas sílabas tem? Não, vou falar de novo. Quantos cílios você tem? Tô lendo Quantos aqui, ó. filhos você tem? Gente, a gente não fala quantos filhos você tem. A gente fala quantos filhos você tem. Olha aqui, ó, não é bem assim? Quantos filhos você tem? É ou não é? Concordem comigo aí, por favor. Sim. Sim, teacher. Ok, então, ó, Yes, eu tô mostrando teacher. isso, eu tô mostrando para vocês que a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente reclama dos outros. A gente também faz. Então, qual que é o remédio para isso? Provar do seu próprio veneno. Qual que é o remédio? É você se acostumar. Porque isso aqui não é problema do inglês, é problema do ser humano. O ser humano é assim em qualquer língua, fala desse jeito em qualquer língua. Mais exemplos aqui, ó. Quem vai saber o que eu estou falando nessa frase aqui, ó? Comprei um negócio para você. Comprei um negócio para você. Comprei um negócio para você. Olha aí. Só que a gente não fala isso, comprei um negócio para você. Não, comprei um negócio para você. É ou não é? E essa aqui, ó. Ela mora lá perto de casa. Agora você já falou, já deu. Eu já falei, mas eu não falei. É. Ela Ela mora lá mora perto de casa. perto de casa. Olha aí, mas a gente não fala lá perto de casa? Lá perto de casa. Então, um americano aqui, ele iria pensar o seguinte: perde a casa? Por quê? Nossa, vai perder a casa. Não, não tem nada a ver, a gente tá falando outra coisa, tá? Aí um americano escuta isso aqui, ó, gosto pra você, que é isso? Nossa, não dá para entender essa língua, tá? Isso é o que eu tô tentando fazer meio na brincadeira aqui para vocês começarem a prestar atenção. Agora aqui, ó, tem um trechinho da entrevista lá do The Rock. Deixa eu abrir aqui. Gente, quem viu o vídeo que eu passei durante a semana, esse aqui vai aproveitar mais, tá? Porque aí teve mais tempo. E agora eu vou passar direto já. Thank you, Oprah, for having me. Thank you, guys. So your father was very strict. Now, here's the thing. You've gone one-on-one with some fierce competitors in the ring, right? But now you're in one of the scariest situations any man can be in, raising 3 daughters. Yes, Yeah. yes, extremely scary. And are you a strict dad? I am. I'm not super strict, but discipline is important. But also, you know, I'll go back to my dad. My dad loved me with the small capacity in which he was capable of. So I learned from that. And so with my daughters, I want to be as full and as present with the love that I give them. Present, So, yes. yes, That's what we've been talking about. What do you want to make sure that they get that you didn't get? And it's so interesting when you have children, I've seen this from a lot of people, who you didn't get what you needed. You just didn't get what you needed because of what The Rock just said. Your parents didn't have the capacity to give it to you. And now that you're older, you have to learn to give that to yourself and to be able to give that to your children in a way that you don't carry on what was done to you. So what is it you want your daughters to know about the way you love them? I want my daughters to know that I love them unconditionally, truly unconditionally, without condition. O que eu estou tentando falar para vocês é isso. Esse tipo de coisa é um pouco complicado para ensinar no começo de um curso de inglês, sabe? Porque tem tanta coisa para o aluno aprender, é tanto vocabulário, é tanta coisa nova, que a parte da fonética, a parte da fala, acaba ficando um pouquinho de lado. E normalmente os professores supõem que os alunos vão pegar essas coisas intuitivamente mais para frente, de tanto ter prática com a língua. Mas a realidade é que se você não tiver essa prática com a língua, você não vai acabar não aprendendo essas coisas. E aí você vai ter sempre a impressão de que inglês é difícil. Isso não é dificuldade, entende? Isso é só um jeito diferente de fazer do que a gente faz na nossa língua. Não que seja difícil, só diferente. Agora, se você começa a prestar atenção desde o começo do seu curso a esses sons, a essas diferenças, e começa a ter bastante prática com a linguagem oral, lembra que a gente falou que a linguagem oral é a língua de verdade? É a casa?
Esse é o nosso objetivo. Então, se você colocar isso na sua vida desde cedo, você vai desenvolver melhor o seu curso de inglês. Você vai aprender a ouvir mais facilmente, falar mais facilmente, porque você está lidando com uma coisa real que é o som, que é a língua. Porque a escrita, você começa a ler e, na verdade, acaba inventando uma língua que é só sua, né? Só você que entende aquilo que você está lendo ali do jeito que você lê. Você precisa aprender os sons do inglês como eles realmente são. Tá tudo tranquilo? Por enquanto? Eu fiz só um pouquinho. Você conseguiu imprimir já? Não, na verdade, que minha impressora está com problema, ela está no conserto, mas ela deve chegar amanhã, mas eu anotei como fazer o plano B. Isso. Eu Comecem mesma. pelo plano B, É. façam algumas vezes, que acostuma um Aí eu pouquinho, né? fiz naquele seu, aqueles link que você me mandou, e eu fiz 5 minutos, depois no outro dia eu fiz mais 5 minutos, estou tentando. Que legal. Aquele link que você fala é o vídeo que eu sugeri, o documentário, é isso? Aquele é Um muito bom. documentário sobre costumes, Isso, esse etc. Bem documentário é legal. ótimo. Isso, que legal, que legal. Gente, ó, vocês podem me chamar aqui no WhatsApp a qualquer momento que vocês precisarem, tá? Se eu estiver ocupada e não puder atender, eu atendo assim que eu puder. Mas podem mandar o que vocês precisarem, tá bom? Isso aqui é Posso muito mandar de interessante. madrugada? Pode mandar. Eu não vou ver, mas você pode mandar, tá? Eu deixo meu celular desligado de madrugada e eu não vejo, mas eu vou ver com certeza no outro dia, tá? Pode mandar. Pensou se Eu alguém sempre perde o sono e começa a te mandar mensagem? Não tem problema. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, pode mandar fim de semana, madrugada, a hora que você estiver estudando, pode mandar. O meu celular vai estar desligado, eu não vou ver. Mas você não ficou com a dúvida. Você escreveu ali e quando assim que eu puder eu vejo e respondo. Então, fiquem à vontade, tá? Tá bom. Outra coisa. Então, o objetivo desse e-book é o quê? Não é ensinar inglês. Olha só, que contradição, né? O inglês vocês vão aprender no curso que vocês fazem, vocês vão ter as aulas de alguma forma, não sei como é que cada um faz aqui. O objetivo do e-book é ser um material de apoio para te dar condições de ter mais horas de contato com a linguagem falada por pessoas que falam inglês de verdade, que são atores lá dos filmes que vocês estão vendo, dos seriados, das entrevistas que vocês escolherem. Vocês estão usando a linguagem real, usada de verdade. Então, vocês vão ter mais horas de contato com a linguagem oral e vão ter exercícios para fazer, onde vocês vão começar a perceber tudo isso aqui que eu dei como exemplos hoje para você. Tá? Porque tudo isso aqui não é ensinado nas aulas de inglês. Então, vocês vão ter que começar a desenvolver uma percepção que na nossa língua é uma coisa simples, é uma coisa intuitiva tudo isso. Mas na língua estrangeira é uma dificuldade, né? Não é que seja dificuldade, é porque não é falado, ninguém fala, ninguém explica, por isso parece diferente. Mas o que eu quero que vocês levem para a vida é o seguinte: isso aqui que eu estou ensinando vocês a fazerem se chama transcrição fonética, tá? É a transcrição de como eu entendo o som que essa palavra aqui é falada. Essa transcrição não é a transcrição real dessa palavra, tá? Porque para você fazer a transcrição, existem os símbolos fonéticos certinho para cada som. Se vocês forem dedicar tempo para estudarem os símbolos fonéticos, vocês vão ter que se dedicar muito, porque é uma coisa complicada. Agora, aqui eu estou ensinando vocês a fazerem como vocês podem já usar as letras que vocês conhecem do português para entender a pronúncia daquela palavra. Por isso eu chamo isso aqui de transcrição amadora. Você está usando as letras do jeito que você conhece para simplesmente tentar pronunciar aquela palavra da forma mais próxima que você vai conseguir. Não é exatamente a palavra, não é exatamente o som que o americano falaria, mas é o mais próximo que nós, brasileiros, vamos conseguir falar. Então, assim, a gente vai carregar um pouquinho daquele sotaque de brasileiro, mas fazendo isso aqui, você vai amenizar bastante, tá? Vai amenizar bastante o sotaque da nossa língua, né? Que está interferindo ali no inglês. Tá certo, gente? Ok. Então é isso. Eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui para responder vocês. E vocês têm o meu contato, qualquer coisa vocês mandam também depois. E eu quero que vocês me chamem, tá? E eu quero acompanhar cada um de vocês. Tá bom? Gente, então é isso aí. A gente vai se ver daqui a um mês, provavelmente, né? Eu marco a próxima e aviso todos vocês, tá?
Okay. Okay, dears. Nice to meet you. Nice to meet you too, Claudia. Okay, I love this class. Oh, thank you so much. Bye-bye, guys. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice night. You too. Bye-bye. And a nice holiday, folks. A nice holiday. Monday is a holiday. Oh, yes. I will go to Rio. Oh, Rio. I will go to Teixeira Soares. It's a city here in Paraná. A small city. Okay, okay. Okay. Bye, guys. Bye-bye.